Antes de Hollywood ter treinadores, essas estrelas moldaram seus corpos com trabalho duro, boxe em becos, sacos de areia e acrobacias. Eles eram fortes antes da força virar moda. Ao entrar em qualquer academia, astros esculpem corpos para filmes de 6 meses, mas há 70 anos, a Era de Ouro não era celebrada. Muscle Studios buscava charme e elegância em smoking. Força era para artistas de circo e estivadores, não para galãs. Então vieram os Rebels, soldados de verdade, campeões olímpicos, ex-trabalhadores de carvão, acrobatas de circo, que trouxeram poder real à tela. Eles não treinavam para um papel, eles viveram isso. Esses eram os mais fortes atores da velha Hollywood. Homens que lutaram em guerras reais, participaram em competições reais e sangraram em manobras sem arnês. Do culturismo, lendas que encenaram deuses. Até a guerra, heróis que trouxeram garra ao combate. Essas estrelas do cinema provaram que a forma da Era de Ouro não era vaidade. Foi sobrevivência, foi ofício, foi a diferença entre fingir duelo com espada e saber usar a lâmina, sem exércitos CGI, sem truques com cabos, sem abdômen digital na pós-produção, só suor, ferro e um holofote que não perdoava fraqueza. Estes são os 20 ícones mais fortes e musculosos do Hollywood antigo. Os pioneiros da força vintage, que faziam o poder parecer poesia e tornaram as lendas de Hollywood monumentos de músculo e vontade. Alguns treinavam como soldados, outros lutavam como gladiadores. Todos deixaram a marca no suor e no filme. Suas relatos exigem ser contados. Steve Reeves, o modelo. Ele foi Deus na tela e parecia um Deus na vida. Steve Reeves não era apenas forte, ele era o Senhor América. Em 1947 foi o Senhor Mundo. Em 1948 foi o Senhor Universo. Em 1950, quando Hollywood precisou de Hércules, escolheram o único homem que já parecia esculpido em mármore. Suas proporções tornaram-se o padrão de ouro, o modelo que todo fisiculturista buscaria por gerações. Ombros largos, cintura pequena. Simetria que fazia homens adultos encararem Hércules e Hércules. Reeves, sem amarras, puxou carruagens reais e ergueu pilares de pedra no set. Sem truques, já sem duplos. Só um ex-fisiculturista que treinou com halteres e anéis de ginástica até que seu corpo se tornasse mito. Ele trouxe o fisiculturismo clássico para as massas. Antes que muitos soubessem como era a academia, câmera o amava, pois o mundo nele acreditava. Reeves pegou espada, você acreditou que podia empunhá-la. Ao ficar sem camisa, de sandálias, Grécia não parecia tão antiga. Sua influência tocou gerações. Arnold o viu, decidiu levantar pesos. Gêneros de espada e sandália nasceram do peito e ombros. A massa de Reg Park, antes que a massa virasse moda. O fisiculturista britânico entrou no set e fez com que Hércules parecesse pequeno. Reg Park ganhou o título de Senhor Universo 3 vezes, 1951, 1958, 1965. Quando Hollywood precisava de alguém maior do que os rivais, encontraram Park levantando pesos pesados em Yorkshire. Jim trouxe para as telas massa de ferro de verdade, granito, ombros, tronco, pernas, o tipo de tamanho que só vem de agachamentos reais e de disciplina de verdade. Em Hércules e nas Mulheres Cativas, em Hércules, no Mundo Assombrado, Park não posou apenas. Ele se moveu, ele lutou. Ele ganhou 300 libras de músculo, parecendo atlético. Bastidores, ele treinou mais duro que a maioria dos atores. Pesos pesados, alto volume, sem atalhos. Arnold Schwarzenegger chamou Park de herói, viu seus filmes, estudou sua forma e seguiu seu caminho desde Jim Flores até os sets. Park abriu a ponte entre o culturismo competitivo e o cinema de ação. Charles Atlas, criador do mito da musculação. Ele não precisava de contrato de filme. Ele construiu o negócio da força. Charles Atlas, nascido angeluano, tornou-se o homem mais desenvolvido do mundo, antes do Instagram surgir. Seu programa de tensão vendia músculos por correio, prometendo às crianças magras que jamais teriam areia nos rostos. Funcionou. Milhões compraram Atlas. Ele apareceu em curtas e revistas que o tornaram mais famoso que metade de Hollywood. Não precisou de falas. Seu corpo era a mensagem, posando em sunga de leopardo, exibindo-se para fotógrafos. Conquistaram um império, antes e depois da transformação, numa era em que atores fingiam força. Atlas ensinou gente real a construir isso. Seu legado não foi só físico, foi cultural. Transformou o músculo em desejo, tornou a força acessível, criou o modelo de influencer fitness. Décadas antes da internet,
Atlas entendeu o poder da narrativa. Antes que a maioria entendesse marketing, cada anúncio contava uma história. Johnny Wise, Mueller, poder olímpico, selva, graça, 5 medalhas de ouro, 67 recordes mundiais. Então ele virou Tarn e tudo ficou muito fácil. Johnny Wise, Mueller dominou a natação olímpica em 1924 e 1928, imbatível. Quando a MGM precisava de alguém para interpretar Tarn, não queriam um ator que soubesse nadar. Eles queriam um nadador que parecesse Deus. Vice Mueller entrou e a parte foi atingida. Durante anos, ele percorreu cenários de selva, mergulhou em lagos rasos e lutou com crocodilos de borracha com a facilidade de alguém que dedicou a vida ao corpo. Sua forma era funcional, pronta para velocidade e resistência. Ombros fortes, peito que preenchia o quadro. Ele fez suas próprias acrobacias, no balanço da videira. As resgates na água do famoso grito de Tarzan ecoam pelos palcos de som, sem melhorias digitais. Graça atlética foi traduzida com precisão para o poder da tela. Glória olímpica fez dele um campeão. Hollywood o tornou uma lenda. Buster Crabbe, campeão, tornou-se super-herói, com ouro olímpico. Um bronze antes disso, depois a nave-foguete de Flash Gordon. Buster Crabbe ganhou o ouro em 1932 pela natação. Hollywood viu um atleta que parecia o futuro e o escalou para Flash Gordon, Buck Rogers e Tarzan. Os seriados precisavam de heróis que pudessem correr, pular, mergulhar e lutar sem sair do papel. Crabbe entregou. Porte dele, enxuto e funcional. Sem ginásio, apenas músculos ganhos em piscinas. Ele fez acrobacias em penhascos e lutas com armas de raio, elevando o nível atlético das aventuras de ficção científica. Quando mergulhou de penhasco ou subiu na nave, o público acreditou, pois provou que o corpo pode fazer coisas impossíveis. Antes dos filmes de super-heróis dominarem a cultura, o caranguejo foi o super-herói da tela. Corpo de gibi, resistência de capítulos de seriado, disciplina de campeão real. Burt Lancaster, músculo de acrobata. Não levantava pesos. Voava pelo ar antes que houvesse câmeras para pegá-lo. Burt Lancaster foi acrobata profissional de circo, com o Circo K Brothers, antes do trapézio de Hollywood, barra e corda. Seu corpo foi feito para voo controlado, pantera, ágil, com mola. Perigoso na transição para o cinema, fisicalidade explodiu na tela, no trapézio de flechas e no pirata carmesim. Lancaster fazia suas acrobacias, saltos reais, lutas de espada e balanços de corda em castelos. Sua graça não era apenas atlética, era músculo balético movido com precisão e poesia. Diretores o amavam porque ele nunca precisava de dublê. As seguradoras o odiavam pela mesma razão. Lancaster tratava cada sequência de ação como uma apresentação teatral de circo. Seu físico não era de massa muscular, era de muita agilidade, casado com a força. Kirk Douglas Gladiator Drive. Ele não fingia ser durão. Ele era, de fato, durão. Cada quadro provou isso. Kirk Douglas veio das lutas e do treino, levando ética de trabalho a cada papel. Quando Kubrick o escalou em Spartacus, Douglas treinou como se a vida dependesse disso. Espada, treino com escudo, coreografias na arena. Seu porte explosivo, músculos definidos. Energia contida, força que queimava a tela. Douglas nunca fingiu intensidade. Ele enfrentou dor, exaustão e ferimentos que teriam afastado homens brandos. Seu corpo não era belo. Era marcado por cicatrizes de batalha, funcional. Um músculo conquistado pela disciplina, não pela vaidade no set. Ele se portava como um gladiador. Mesmo entre tomadas, exigia perfeição. Empurrava-se mais que qualquer diretor podia. Essa energia elétrica e perigosa fez cada cena de luta parecer real. Rancho John Wayne, poder do pão. Ele nunca pisou numa academia, não precisava. John Wayne forjou sua força pelo jeito antigo, USC, futebol e juventude. Depois, décadas de trabalho no rancho, a cavalo, com celas, materiais, gravações longas e o calor do Monument Valley. O poder do Duque vem da resistência, não da vaidade. Músculo útil obtido pelo trabalho real, sob o sol, na garra do caçador e filmes de cavalaria. Wayne guiava as coestrelas montadas com figurino e cumpria 12 horas por dia sem reclamar. Seu corpo era resistente, não esculpido, confiável. O tipo de força que não cede. Estúdios o amavam, não quebrou. O público o amava, parecia mesmo real, sem abdômen definido.
Era apenas um homem que cavalga o dia todo, luta a noite toda e entrega as falas com carisma que cresce devagar. Hollywood queria heróis. Wayne apareceu com calos e fez o serviço. Errol Flynn, espadachim atlético, lâmina rápida, pés rápidos, coração destemido. Errol Flynn trouxe habilidades de esgrima competitiva para Hollywood e tornou a esgrima cavalheiresca em forma de arte nas aventuras de Robin Hood e Capitão Blood. Flynn não apenas empunhou a espada. Ele dançou com a espada, com trabalho de pés, saltos, duelos coreografados com precisão atlética. Seu porte era magro e explosivo, treinado para rapidez e agilidade. Não era de porte volumoso, nem boxe pesado. O corpo de Flynn movia-se como se entendesse perigo e ria dele. Ele fazia suas próprias acrobacias. Castle sobe. Lutas com espada que deixavam dublê sem fôlego, fora da tela. Flynn vivia do mesmo jeito, impulsivo, audaz, sempre em ação. Sua aptidão atlética não era apenas física, era espiritual. Uma recusa em ficar parado ou agir sem risco. A câmera o seguiu. Ele já foi. No salto, no balanço, fuga. Clint Walker, alto como um pinheiro, 6 pés e 6 polegadas, 240 libras, gentil como a manhã de domingo. Clint Walker veio do trabalho braçal, da segurança para marinheiros, e trouxe aquela força de classe operária para a TV Cheyenne e 12 sujos. Seu porte, por si só, era cinematográfico, peito grande, braços de tronco. A forma que tornava críveis aquelas piadas em que ele ergue um co-star como bagagem. Walker nunca interpretou papéis maus. Seus personagens eram de fala suave, heróicos e gentis. Porém, quando o roteiro pedia uma briga, seu porte vendia a violência. Os públicos acreditavam que ele podia vencer lutas. Quem iria discutir? Ele ergue adereços, carrega elenco e trabalha em filmagens na fronteira. Sua força não era para ostentar. Era trabalhador, forte e confiável. Hollywood, inabalável, precisava de um gigante pronto para trabalhar. Victor Maturi, o galã musculoso de Hollywood, anos 40, também foi feito para épicos de espada e sandália. Tornou-se o galã de Hollywood nos anos 40, com porte robusto e poderoso, no filme Demétrio e os Gladiadores, para épicos de espada e sandália. Em Sansão e Dalila, puxou cordas e pilares com esforço firme mesmo. Ele dominava a arena como segunda pele. A forma física não era definição. Era de massa e presença verdadeira. Seu peito enchia figurinos. Ombros carregavam capas pesadas. Treinava o bastante para mostrar força, sem exagerar, músculo suficiente para crer no poder bíblico. Ele sabia quem era. Espetáculo mítico. Um elenco de corpos para épicos criado para ocupar telas largas. Sem pretensão, apenas poses de poder e trabalho com adereços pesados. Feito de forma convincente. Os templos precisavam de um homem forte, maduro, que chegasse pronto para sustentá-los. Sean Connery, fisiculturista, para unir o grupo antes dos smokings. Havia barras, antes dos martinis. Havia ferro. Sean Connery competiu em concursos do Mr. Universo no início dos anos 1950. Alto e sério, ele treinava com disciplina. Essa base mostrou-se ao longo de sua carreira. Trapézios bem desenvolvidos, ombros poderosos, treino de judo e boxe para as cenas de luta do Agente 007. Connery trouxe força real à elegância, tornando de 0 a 7 perigoso em vez de decorativo. Nos primórdios de Bond, em Dr. No, Connery movia-se com violência contida. Brigas, corridas na praia, eficiência tática. Seu corpo mostrava que era um assassino treinado, mesmo de terno. Músculo sob smoking. Poder envolto em charme. Mais tarde, papéis mantiveram esse traço. Diretores sabiam que Connery poderia aguentar as exigências físicas sem reclamar. Seu corpo carregava autoridade. O tipo de autoridade que se ganha em academias, não dada pelos departamentos de figurino, suave à superfície. Aço por baixo. Bond não teria funcionado de outra forma. Mineiros de Charles Bronson. Garra. Poeira de carvão. Serviço de guerra. Músculos compactos forjados na escuridão. Charles Bronson veio de uma linhagem de mineradores de carvão e do serviço de guerra. Seu corpo era denso e funcional. Não era alto nem bonito, era inquebrável. Essa dureza traduzia-se perfeitamente para papéis na produção grandiosa. 7 tempos duros e o mecânico Bronson treinou a técnica de boxe para sequências sem luvas. Suas lutas pareciam tão bem reais, ele entendia a dor. Sem hesitar, sem enfeites. Violência eficaz, de operário, entregue com precisão, diretores de colarinho azul o escolheram quando precisaram de autenticidade. Seu porte dizia ser sobrevivente antes de falar. Linha curta, ombros fortes, mãos, um rosto que viu duro trabalho e resolveu continuar.
O estilo era de outros atores. Bronson trouxe aço. O público acreditava que quando surgia na tela, alguém teria dia ruim. Jack Paul, o boxeador de olhos de poeta, alto, anguloso, com traços que impressionam, forte o bastante para te aterrorizar com um olhar penetrante. Jack Paul lutou profissionalmente ainda jovem, serviu no exército e trouxe para papéis como o pistoleiro e Shane aquela fisicalidade longilínea e perigosa. Seu corpo era todo feito de linhas afiadas e de uma ameaça contida, músculos talhados nos ossos, não erguidos em academias. Anos depois, ele caiu e fez flexões com o braço nos Oscars, aos 73 anos, apenas para provar que ainda podia. Aquela disciplina, aquela recusa em se amolecer, definiu toda a sua carreira. Sua força não era de volume, mas de resistência, durável, confiável. Um corpo que continuou funcionando por muito tempo depois de homens mais brandos. Mesmo com as exigências da carreira, ele manteve esse jeito sem pedir desculpas por nenhum deles. Ele fez do envelhecimento uma escolha, não uma inevitabilidade. Ele provou que a força real não enfraquece. Anthony Quinn, poder terroso, ombros largos, coração maior, paixão esculpida em pedra. Anthony Quinn veio do boxe e do trabalho manual. Sua construção era antebraços grossos e ombros largos, homem trabalhador, forte. Em Zorba, o grego, RAA e épicos históricos, o gêmeo trouxe energia física explosiva a cada cena. Sequências de dança mostram brigas, elevações e cargas na coreografia que transmitiam domínio. Sua força não era polida, era crua, apaixonada, poder que vem de ter garra e não desistir. Diretores usavam seu físico para ancorar personagens maiores que a vida em suor humano real. Quinn nunca atuou de forma fraca. Mesmo em cenas emocionais, sua linguagem corporal gritava sobrevivência. Músculo é metáfora. Força é alma. A paixão o movia. A força o carregava. A tela não podia conter nenhum dos dois. Lee Marvin, músculo forjado pela guerra, fuzileiro dos Inhomoneiwa, ferido em combate. Forjado no combate, refinado diante das câmeras. Lee Marvin trouxe experiência militar real para o serviço de Hollywood na Segunda Guerra Mundial. Movimento tático autêntico, estrutura corporal dura para resistência, não apenas para aparência. Nos filmes The Dirty Dozen e Point Blank, Marvin movia-se como um homem que carregara equipamento de verdade através de perigo real, com precisão. Sua força era brutal e tão eficiente. Sem movimentos, sem adornos, apenas um corpo alto e magro que entendia a violência intimamente e a entregava sem hesitar. O público acreditava em Marvin porque ele já tinha vivido isso. Sua presença carregava peso, do tipo ganho na linha de frente, não em estúdios de som. O combate o ensinou, de verdade. Hollywood mesmo filmou-o. Seu corpo lembrava tudo. Quando Marvin desferiu um golpe, você acreditou que já matara homens antes. Robert Ryan, lutador pensante, de faculdade, boxeador, cérebro naval, Brown, na mesma medida. Robert Ryan trouxe disciplina de boxe para filmes como The Setup, onde fez cenas de ringue com tomadas longas e clinch preciso. Seu corpo era forte, mas não brutal. Inteligente, muita força mental. Ryan treinou sacos de velocidade com corda. Cenas de luta pareciam reais, coreografadas por quem sabia de esporte. Sem socos de Hollywood. Técnica limpa e condicionamento durável. Fora das telas. Ryan era pensativo, político, leitor. Quando o roteiro pedia violência, seu corpo entregava com precisão. O ringue ensinou disciplina. A câmera capturou sua inteligência. Ambas pediam força. Ryan provou que os fortes nem sempre são os maiores. Às vezes, eles eram os mais espertos. Woody Strode, UCLA, estrela do futebol, pioneiro do fisiculturismo, que abriu barreiras com músculo e graça. Woody Strode trouxe atletismo de elite a Hollywood e fez história em Espartaco. Luta de gladiador com Kirk Douglas tornou-se lendária, exibindo musculatura na tela ampla, ágil e poderoso ao mesmo tempo no filme Os Profissionais. Ele se movia como um atleta que nunca parou de treinar. A forma de Strode era esculpida e funcional. Rápido, forte, beleza em plena ação. Conduzia com dignidade e disciplina. Prova de que a força pode abrir portas. O racismo tentou fechá-las. Excelência atlética. Coragem que rompe barreiras. Strode trouxe os dois e fez Hollywood olhar. Ele não era apenas um ator de físico impressionante. Ele era um revolucionário. Rock Hudson, alto, de porte atlético, com força quieta, um Ari 93, ombros largos, poder polido envolto em charme. Hudson usou seu porte para projetar uma presença heróica em Giant. O galã invicto, com inúmeros papéis principais de romance. O trabalho de estúdio na academia manteve sua silhueta poderosa.
o tipo de corpo que sustentava acostar com desenvoltura e lidava com cenas de montaria e coreografia de luta sem reclamar. A força de Hudson era confiável, não era chamativo, apenas presença física constante que preenchia a tela e transmitia a autoridade de galã. Os diretores confiavam nele para gravações exigentes, pois seu corpo nunca desistia. Hollywood queria alto, moreno e bonito. Hudson acrescentava vigor e continuava a trabalhar. Ele era o tipo de ator que fazia os outros parecerem menores só por ficar ao lado deles. Yul Brynner, poder contido, disciplinado, compacto, presença imponente. Força é medida pela presença, não pelo peso. Yul Brynner veio das acrobacias de palco e ensaios muito implacáveis. Seu corpo era músculo compacto, felino, treino com sabre, postura firme pela elasticidade e pela força. Os Sete Magníficos e o Rei e eu, Brynner dominava as cenas pela disciplina de seu corpo. Sua força não vinha do tamanho. Era controle. Era controle. Cada gesto deliberado, cada movimento preciso, contido, liberado apenas quando necessário. Comando é força. Brynner provou em cada quadro. Ele fez a simplicidade parecer poderosa. Fez da economia de movimento algo devastador. Provou que a melhor fisicalidade nem sempre é a mais óbvia. Esses 20 homens ergueram a base da masculinidade do cinema. Sem CGI, shakes de proteína ou dublês. Ergueram espadas reais, lutaram batalhas reais, carregaram os maiores sonhos de Hollywood nas costas. Sem telas verdes, sem dublês para a tomada do herói, sem abdominais pintados na pós-produção. Apenas suor, rigor de ferro, resistência. Esses atores da velha Hollywood, mais fortes, provaram que a aptidão da Era de Ouro não era moda. Foi sobrevivência entre piscinas olímpicas, minas de carvão, boxe, campos de batalha, tendas de circo e arenas de gladiadores. Eles trouxeram força real a Hollywood e fizeram o público crer em heróis. Novamente, esses astros musculares não fingiram poder, mereceram. Hoje, as estrelas treinam meses para parecerem heróis. Esses homens viveram isso todos os dias. Reeves criou o plano de musculação. Lancaster voou sem fios. Connery ergueu pesos pesados antes de encantar. Bronson sobreviveu antes de intimidar. Strode quebrou barreiras com graça e músculo. Flynn dançou ao perigo, sem medo algum. Walker ergueu-se como colosso. Eram dublês, atletas, soldados, sobreviventes. Eles fizeram da musculação clássica força vintage que rendeu o público. O ouro comprovou que as lendas de Hollywood não nascem. Elas são forjadas em academias, ringues, piscinas e locais muito mais difíceis do que qualquer set de filmagem. A moda muda. A força não. Eram os heróis de ação originais, os 20 ícones mais fortes e musculosos do antigo Hollywood. Sem ilusões, sem atalhos, apenas ferro e vontade. Hollywood criou lendas. Esses homens sim criaram-se.